Saudações, aventureiros! Em vídeos passados eu pontuei que existem diversas maneiras de se interagir com o mundo e de se jogar RPG de mesa. A realidade é que nem todos procuram as mesmas coisas quando jogam um jogo de interpretação de papéis, e diferentes interesses geram diferentes estilos de jogo. Não existe uma maneira certa de se jogar RPG de mesa, mas existem várias maneiras contraproducentes e improdutivas de se jogar. Por mais engajado e animado que um jogador possa ser, ele ainda é passivo de demonstrar traços tóxicos no jogo. Hoje, a Rede RPG separou 5 tipos de jogador, seus traços tóxicos e como mitigá-los. Se você se identifica com um desses estilos de jogo, procure não levar as críticas para o lado pessoal. Na verdade, reflita se você possui algum desses traços tóxicos do arquétipo e trabalhe com a sua mesa para tentar mitigá-los. Roda a vinheta. Nosso primeiro tipo de jogador é o protagonista, aquele que adora estar envolvido em tudo. Geralmente é o rosto ou o líder do grupo, mantém um controle firme sobre as informações do jogo, tem raciocínios rápidos e estão sempre prontos para interpretar ou entrar em combate. O grupo está dividido, ele puxa o bonde para o lado que faz mais sentido. O grupo está enrolando ou desviando de alguma interação, ele toma as rédeas da mesa e vai direto ao ponto. O grupo perde uma grande oportunidade, ele sai do seu caminho para garantir que tudo saia de acordo com o plano. Protagonistas são forças motrizes da mesa, ajudando o grupo a ter posicionamentos firmes, contundentes e precisos. Mas há diversos traços tóxicos que podem vir de um protagonista. Tomar a frente num conflito pode ser uma qualidade, mas muitos jogadores introvertidos podem achar esse traço do protagonista um pouco sobrepujante ou avassalador. Esses jogadores mais tímidos podem ter dificuldades de tomar ações rápidas, e ter o protagonista apontando a direção certa e fazendo as coisas de forma rápida e contundente pode agravar a situação da pessoa tímida. Um protagonista muito ativo pode atropelar o roleplay dos outros jogadores, seja falando muito e rápido, ou só desligando as ideias que os outros aliados têm por achar o seu curso de ação mais coerente. Além disso, costuma assumir posicionamento pelos outros, não deixando espaço para exploração de mundo, interação com NPCs menos importantes ou simplesmente querendo mandar no que os outros personagens vão fazer. O lado bom é que lidar com o protagonista não é tão difícil. O narrador ou outro jogador pode artificialmente abrir espaço perguntando as opiniões sobre uma determinada questão para os outros jogadores ou simplesmente desligando as ideias do protagonista quando elas são sobrepujantes. E todos podem simplesmente não aceitar a opinião do protagonista como uma verdade absoluta. Se o protagonista tentar desligar ou controlar as ideias dos outros jogadores, basta repreendê-lo gentilmente para que ele deixe que os outros se expressem, tanto na hora que acontece quanto depois em off, em uma conversa mais pessoal. Um simples "esse não é seu personagem" ou "o jogador é que manda no próprio personagem" podem ser toques absolutamente válidos. Geralmente, traços tóxicos são involuntários e o próprio jogador não consegue enxergar que está o fazendo. Deixar claro que as posturas do protagonista podem estar reduzindo a diversão do resto da mesa é um caminho rápido para que ele reconsidere e pondere suas ações. Eu mesmo já lidei com vários protagonistas e só uma conversa ou duas geralmente é o bastante para fazer ele dar uns passos para trás e deixar os outros aliados terem um pouco do protagonismo, mesmo que eles estejam tentando fazer algo extremamente estúpido. Nosso segundo tipo é o antagonista, aquele que passa a enxergar algum colega de mesa como um adversário ou rival. Muitas vezes fazendo personagens que colidem propositalmente ou não com os outros personagens da mesa e escondendo suas reais ações e intenções do resto dos jogadores. Antagonistas frequentemente jogam com personagens malignos, como eu expliquei no último vídeo, eles não são exatamente uma coisa ruim, até porque muitos conflitos interessantes podem ser gerados e a party pode discutir e acordar eles para poder crescer a partir desses conflitos. Mas quando esse antagonismo se torna muito preponderante, as discussões e questões podem se tornar picuinhas desnecessárias, discussões infinitas passivo-agressivas entre o on e o off. Personagens malignos dependem de uma mesa num cenário harmônico para funcionarem bem, onde até mesmo discussões e conflitos de interesse são pré-acordados entre a party. Mas o antagonista pode levar isso ao próximo nível, gerando discussões mais pessoais ao tentar pegar de surpresa todos na party com seus atos imprevisíveis. Além disso, o antagonista pode antagonizar o próprio narrador, o que geralmente produz efeitos catastróficos para o andamento da mesa, forçando o narrador a desligar as ideias do jogador, só retroalimentando esse antagonismo todo.
Muitos acabam se tornando power gamers ou metagamers, procurando combos online obscuros para surpreender o narrador e a mesa. Alguns mestres não se importam e conseguem lidar, outros se sentem encurralados e ameaçados pelo jogador, os desestabilizando e prejudicando o ritmo do jogo. Narradores precisam preparar a cena e pensar a fundo nos impactos da ação do jogador, o que já pode ser desafiador no RPG normal, com cargas pesadas de improviso e tempo real. Mas quando o narrador está sendo ativamente enganado ou despistado por esse jogador, isso aumenta significativamente o estresse sobre o mestre, o forçando a tomar decisões rápidas que muitas vezes são insuficientes para uma boa narrativa. O RPG é um jogo colaborativo e todos devem trabalhar em conjunto para contar essa história. Essa postura do antagonista atrapalha a diversão, sobrecarrega o narrador e tira a agência dos próprios jogadores. Para lidar com o antagonista, o narrador pode criar maneiras criativas de mostrá-lo que antagonizá-lo só vai levar à ruína. Mas isso faz parte do estresse causado pela postura. Ao invés disso, converse com o antagonista. Deixe-o saber que suas posturas são tóxicas e estão prejudicando o andamento do jogo. Explique que até para os planos dele se tornarem realidade, é necessário que todos saibam quais são as ações pretendidas dele. Geralmente o antagonista só tem um mau entendimento da natureza colaborativa do RPG, e mostrá-lo que isso é uma experiência em grupo pode ajudar a desarmar o conflito. Lembre-o que somente com tempo para se preparar, o narrador pode chegar à conclusão de que o plano do antagonista é genial e que vale a pena deixar ele tentar. E também que tentar encurralar os outros jogadores só vai deixar eles ansiosos e frustrados. Enquanto trabalhar em conjunto pode transformar a rivalidade dos personagens em um ponto positivo e engajante para a mesa. Nosso terceiro perfil de jogador pode causar uma miríade de questões no jogo. Esse é o jogador inativo. Jogadores inativos não são jogadores ausentes. Eles estão lá e estão dispostos a jogar, mas têm dificuldade de manter a atenção ou de focar 100% em determinados momentos da mesa. Seja por neurodivergências como TDAH ou por algum desinteresse em determinada linha de plot, é importante saber que jogadores inativos costumam ter algum hiperfoco, uma linha do roteiro ou um determinado assunto que eles estão 100% engajados. Mas quando esse roteiro vai para um lado que ele está menos familiarizado ou o grupo faz algum tipo de interação diferente, ele se desliga totalmente do que está acontecendo. Ninguém é obrigado a ficar totalmente ativo ou engajado numa sessão de RPG, e é normal que cada jogador tenha áreas específicas de interesse que ele deseja explorar mais. Mas jogadores inativos podem levar isso a um extremo. Inatividade geralmente é algo que está alheio ao controle ou conhecimento do próprio jogador. Talvez ele se distraia vendo memes no celular ou comece conversas paralelas à cena ativa. Mas isso acaba atrapalhando outros jogadores ou faça precisar de recapitulações constantes do que acabou de acontecer. Mas existem vários tipos de jogador inativo. Novos jogadores podem ficar intimidados de interagir com a história de fundo dos seus colegas de mesa, especialmente se entrarem depois em uma campanha já corrente. Alguns jogadores experientes podem acreditar que já dominam tão bem o hobby que não precisam ficar prestando atenção o tempo todo para jogar ou se divertir. Outros jogadores se tornam inativos por sentirem uma paralisia de análise, que ficam tanto tempo tentando concatenar e entender o que está acontecendo que acabam ficando calados e parados. Como nos demais casos, conversar com ele pode ajudá-lo a perceber que suas posturas não são boas para o jogo, mas ainda assim deve ser um esforço ativo e pessoal combater a própria desconexão e desinteresse. Evitar estímulos externos, ao menos tentar pensar o que o seu personagem pensa sobre tudo o que acontece e executar tarefas manuais que não precisam de pensamento são todas maneiras efetivas de manter o inativo um pouco mais presente. O inativo pode criar o hábito de se colocar no lugar do seu personagem. Talvez a história de fundo do outro personagem da mesa não seja tão interessante para o jogador, mas já que os personagens convivem diariamente uns com os outros, eles farão de tudo no seu alcance para ajudar a resolver e sanar os conflitos pessoais de seus aliados. Perfil bônus. Um tipo de jogador que se confunde frequentemente com o inativo é a lesma. Jogadores que demoram muito para tomar ações e decisões e não prestam muita atenção no combate, fazendo com que todo turno precisem recapitular tudo o que aconteceu, atrasando ainda mais o jogo. Para os que demoram, se desafiar a tomar decisões rápidas ou ensaiar o posicionamento do personagem a diversas situações podem ser uma maneira de se manter mais afiado. Para os que não prestam atenção, bom, talvez isso seja porque você só está ativamente jogando 1/5 do tempo. Mas é importante notar que ao prestar atenção na ação do seu aliado e o aconselhando,
você aumenta o seu tempo de interação com o jogo, além de poupar preciosos minutos ao saber exatamente o que está acontecendo quando chega o seu turno. Uma lesma que demora a tomar decisões no turno pode ser avisada pelo narrador ou outro jogador quando o seu turno está chegando. Dessa maneira, ele vai ter um pouco mais de tempo para se preparar e pensar na própria ação. A lesma mais difícil de lidar é aquela que quer interpretar tudo o tempo todo à exaustão, transformando uma simples compra de poções em um roleplay de 4 horas com o vendedor. O que pode ser divertido se todos estiverem a bordo, mas se só a lesma está nessa interação, isso vai tornar o jogo chato, frustrante e lento para todo mundo. Esse tipo de lesma também adentra um pouquinho o território do protagonista, roubando toda a atenção para si e para sua cena. É trabalho do narrador, nesses casos, falar: ok, você compra 4 poções, o vendedor não tem interesse em continuar a conversa. Ou pular outros tipos de interação similares. Nosso penúltimo perfil é o anti-aventureiro, que, como o nome sugere, se comporta ao contrário do que é o esperado de um jogador de RPG. Esse arquétipo pode ser interessante ao subverter aventuras e campanhas, mantendo o jogo extremamente imprevisível e dinâmico. Mas também pode aumentar a carga sobre o narrador ou só destruir o engajamento do resto da mesa. Os tipos mais comuns de anti-aventureiro são o subversivo e o assassino. O subversivo, como o nome indica, é um jogador que não aceita trilhos de qualquer tipo, tomando sempre decisões imprevisíveis ou até impopulares, contrariando as expectativas da mesa e setando o roteiro para novos horizontes. Como eu disse, isso pode manter a campanha dinâmica, mas também pode ser problemático. Muitas vezes esse jogador se recusa a morder ganchos de roteiro de qualquer tipo, mesmo quando é o que já foi planejado pelo grupo ou só o que é melhor e faz mais sentido. Com medo de estar sendo railroaded pelo narrador, ele vai simplesmente recusar o chamado da ação, trair um NPC patrono ou importante para o grupo, ou tomar decisões objetivamente estúpidas simplesmente para não seguir o roteiro planejado de qualquer maneira. Não me entendam mal, é ótimo que um jogador desenvolva uma maneira única e perspicaz de lidar com os problemas. Mas não é bom quando essa abordagem só serve para complicar as coisas ou negar os planos do mestre sem uma boa justificativa. Os jogos de RPG funcionam como um pacto velado entre os jogadores e o narrador, onde o narrador oferece ganchos e iscas para os jogadores morderem e os jogadores escolhem qual delas é mais apetitosa. Se negar a morder pelo menos uma dessas iscas pode causar frustração nos outros jogadores, principalmente se eles já escolheram qual caminho eles querem seguir. Um não, bem colocado. Conversas em grupo e retcons para as ações mais desafiantes do subversivo são tudo que é necessário para colocar a mesa no rumo certo. Afinal, se pelo menos 3 jogadores querem uma coisa e só um quer uma coisa diferente, bom, isso meio que derrota o propósito deles estarem andando juntos se nenhum deles vai ceder. Quanto ao assassino, esse é um jogador que quer matar tudo e todos em seu caminho. E tudo bem se todo mundo quer jogar assim, vocês podem jogar um tipo de dungeon crawl clássico ou uma campanha de vilões. Mas se somente um jogador tem esse tipo de postura, as coisas podem ficar frustrantes bem rápidos, conforme esse jogador sai do seu caminho para matar NPCs importantes, pessoas inocentes ou até aliados do grupo. Assassinos que atacam qualquer NPC que apareça em seu caminho tornam a aventura basicamente impossível de ser jogada. E esse tipo de postura isolada deve ser combatida pelo narrador e pelos outros jogadores. Quando um personagem se torna um assassino em série, o resto do grupo pode se juntar para dissuadi-lo, repreendê-lo ou simplesmente ameaçar tirar ele do grupo. Ou, em última instância, até lutar contra ele. Deve ser fácil, já que vai ser o grupo todo contra um assassino. Mas e se o assassino for um power player que inflige 600 pontos de dano num turno? Bom, se conversar não resolve e não é possível lutar contra o assassino, tá na hora do narrador puxar as armas pesadas. Um ou mais NPCs de nível épico, mas que pareçam totalmente inofensivos, devem ser o bastante para o assassino trazer a ruína sobre si próprio. Se ele sobreviver, é provável que ele pense 2 vezes antes de batalhar com qualquer outro NPC gratuitamente. E se ele morrer, bom, problema resolvido. Nosso último tipo de jogador de hoje é o trapaceiro. Jogadores que acreditam que a melhor forma de se divertir no jogo é sempre sendo bem-sucedidos em tudo que se propõe a fazer. Jogadores que mentem o resultado dos dados, leem magias propositalmente errados ou simplesmente colocam coisas na sua ficha que eles não conseguiram de forma justa. Existe uma diferença clara entre esquecer de marcar uma magia por distração e fazer isso constantemente para sempre se manter no ápice do seu poder. Assim como é diferente falar com o mestre: ei, eu nunca usei essa proficiência, posso trocar por essa outra mais conveniente?
de simplesmente trocar ou adicionar uma proficiência na sua ficha sem aprovação prévia do mestre. Não há lado bom em ser um trapaceiro. Eles removem o risco do combate, tiram o impacto das ações dos outros jogadores e se tornam uma Mary Sue que nunca falha, nunca erra, nunca perde e nunca se coloca em risco real. Ao pegar um jogador na trapaça, é obrigação moral de toda a mesa repreendê-lo imediatamente e de forma clara, para que todos possam repreendê-lo em conjunto. Sentir pena de fazer esse tipo de confronto público só vai prejudicar a diversão de todos e alimentar ainda mais o instinto de trapaça desse jogador. Ele provavelmente vai negar a trapaça se não for algo verificável, mas pelo menos todos na mesa vão estar cientes e de olho para futuras contravenções. Se um trapaceiro se recusar a mudar e cessar os seus esquemas, bom, para mim não existe outra opção. A única maneira é expulsá-lo da mesa. Esse é o melhor remédio para garantir que ele não vai mais prejudicar a diversão do grupo. E assim terminamos nosso primeiro volume de tipos de jogadores e seus traços tóxicos. Em um momento futuro eu pretendo abordar outros tipos de jogador problemático e como mitigar os seus efeitos. Se você gostou do conteúdo, deixa um like, faz um comentáriozinho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e volte sempre. Grandes aventuras e sucessos decisivos a todos. Vai prejudicar a diversão da mesa. Entra, Buki. Vai, passa. Sentir pena desse tipo de... Meu Deus.